Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Nós abrimos mais uma sessão no YouTube para falar sobre temas importantes para nós cristãos. É um estudo para tirar algumas dúvidas que possam surgir para aqueles que estudam a Bíblia, para aqueles que querem ter um conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos iniciar com a escatologia bíblica, e é uma forma de tirar muitas dúvidas, porque a maior parte do povo evangélico, a maior parte dos cristãos, não conhece, tem medo de falar sobre escatologia. O que é a escatologia? Escatologia quer dizer, ou é o estudo das últimas coisas, do final dos tempos. Então, nós temos um estudo que fala sobre visão do futuro, sinais dos tempos, destino final, vida eterna, reino de Deus, também fala sobre o arrebatamento, o milênio. Então, há uma enormidade de coisas a serem vistas. Esse estudo de hoje, nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Como a escatologia fala das últimas coisas, é porque existiam as primeiras. Então, nós falamos das últimas coisas, o final do mundo, volta de Cristo, o arrebatamento, o juízo final, vida para a morte. Então, se essas são as últimas coisas, é porque existem as primeiras. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, que muitas pessoas não têm uma noção do que aconteceu e do que vai acontecer. É comum você ver irmãos falando, se Adão e Eva pecou, o que eu tenho a ver com isso? Porque eu sou pecador. Então nós vamos primeiro falar alguma coisa a esse respeito para a gente entrar no livro de Apocalipse, num capítulo que nos mostra claramente sobre o arrebatamento da igreja. Então todo mundo sabe, irmãos, que quando Deus criou o homem, Ele fez o homem à imagem e semelhança dele. O que quer dizer isso? Quando você se olha no espelho, você vê a sua imagem, ou seja, como você é. Então, quando Deus fez o homem, Ele fez um homem como Deus era. Ou seja, Ele fez um homem inteligente, Ele fez o homem um ser bom, um homem para viver eternamente. Então, olha bem, nós éramos a criação inteligente,
bons e para viver eternamente. Mas com a queda do homem, o homem perdeu essa imagem e essa semelhança que ele tinha de Deus. A imagem porque, segundo a palavra diz, que o pecado entrou no mundo, através de Adão. Um só homem entrou o pecado no mundo. Então nós perdemos essa imagem. Nós éramos bons, mas com o pecado entrou mancha em nós, a mancha do pecado, e nós nos tornamos maus. Mas nós éramos para viver eternamente. Mas o pecado gerou a morte. E nós deixamos de ser imortais para ser mortais. Nós conhecemos a morte. Tá, mas e daí? E daí que Adão e Eva, ao desobedecer a Deus, eles receberam uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa recebida por Adão e Eva foi passando de geração em geração para nós. Foi uma herança que nós recebemos através de Adão e Eva do pecado. Então, hoje, nós somos pecadores porque nós herdamos o pecado. Mas Deus, com a sua misericórdia infinita, com a sua bondade, Ele permitiu que a gente pudesse se livrar dessa situação. Através de Cristo Jesus, que entregou sua vida no Calvário para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Mas isso não é uma obrigação. Você pode escolher o que você quer. Você tem um livre-arbítrio para escolher. E nós podemos então escolher o que nós queremos para o nosso futuro. Sabe, irmãos? Deus sempre teve um propósito para o homem. Ele sempre teve um propósito. E ele não rega pé desse propósito. Ele quer dar esperança para o homem, motivação para a santidade e formação de um caráter para que tenhamos um propósito de vida. Por isso, irmãos, quando você fala em escatologia, há infinitas interpretações, há um monte de interpretações. Quando você lê o Apocalipse, há uma interpretação chamada futurística, que fala que o Apocalipse são eventos futuros, que é o que nós, cristãos, sabemos. Outros falam que é o historicismo, é a história, é a descrição da história, desde a criação do homem até hoje. Fala que é a história de Israel, da igreja de Israel, que foi acontecendo durante os anos, os séculos e séculos passados. Outros falam que isso é um idealismo, ou seja, a luta entre o bem e o mal, sem nada a ver com o futuro. Outros falam que é preterista,
Ou seja, que todos os eventos já foram cumpridos na época do Império Romano. Mas tudo bem, cada um pensa como quer. O que nós queremos aqui é mostrar para vocês algo que talvez você nunca tenha visto, ou que poucos viram, entenderam, e que está baseado dentro da Bíblia Sagrada. Não é conversa, papo furado. Nós vamos falar aqui sobre o arrebatamento, mas um arrebatamento descrito na Bíblia Sagrada. Meus irmãos, nós temos, infelizmente, o tomismo. E ele não é recente. Vem lá desde o início, nos primeiros séculos da história da humanidade depois de Cristo. Esse tomismo é um instrumento criado pelo homem para entender a relação entre fé e razão. Os defensores do tomismo, eles falam que a verdade da fé e a verdade da razão, elas não se podem contradizer e que são complementares. Foi criado por Tomás de Aquino, lá no início. E, infelizmente, essa divergência entre o tomismo e aquilo que a Bíblia relata trouxe muitas desventuras, muitos problemas para a nação. Então nós vamos falar sobre o arrebatamento. O que é o arrebatamento? Falar para arrebatar é tirar com força, arrancar na marra. O arrebatamento, a própria Bíblia diz arrebatamento da igreja. Então a primeira coisa que nós precisamos saber é que existem duas dispensações. A dispensação para o povo judeu e a dispensação para a igreja. Uma é a lei e a outra é a graça. Aquilo que foi dito para os judeus é para os judeus. Promessas para os judeus é promessas para os judeus. Promessas para a igreja é promessas para a igreja. É verdade que vai chegar um momento que isso aí vai ser único. Mas o que foi dito para os judeus lá no Velho Testamento era para os judeus. O que foi dito para a igreja no Novo Testamento é para a igreja. Então não existe promessas para a igreja lá no Velho Testamento? Existe. Porque o Velho Testamento fala de Cristo. E a igreja é de Cristo. Então, irmãos, existe um capítulo da Bíblia, lá no livro de Apocalipse, capítulo 12. Eu gostaria até que você, que está ouvindo, está vendo esse ensinamento, pegue sua Bíblia para que você possa entender e acompanhar. Sim. No capítulo 12, a partir do versículo 1, a Bíblia fala a respeito de uma mulher
em uma mulher. Eu vou abrir minha Bíblia também para seguir o que está falando no capítulo 12. Então, abre a sua Bíblia, está no livro de Apocalipse, capítulo 12. Então, capítulo 12. Vamos falar. Abre minha Bíblia, vou ler com vocês e vamos fazer uma explanação. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Olha bem. Uma mulher vestida de sol. O que representa o sol? O sol representa luz. O sol representa luz. O que representa lua? Lua representa trevas. E ela tem uma coroa com 12 estrelas. O que faz você lembrar dessa coroa de 12 estrelas? Quantos eram os apóstolos de Jesus? 12. Então, essas 12 estrelas representam os apóstolos. Bom, mas o que tem isso a ver? Essa mulher, irmãos, representa a igreja. A igreja na terra. Mas por que a igreja? Se você analisar profundamente, vestida de sol, lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14 a 16, fala claramente que nós somos a luz do mundo e o sol da terra. Então essa mulher vestida de sol representa a luz do mundo, representa a igreja. E que a igreja está com os pés sobre o maligno. O maligno é trevas, é a lua. Lua é trevas. Trevas é o maligno. Está sobre os nossos pés. E lá no capítulo 9, no capítulo 6 do livro de Efésios, capítulo 6, versículos 19 e 20, fala sobre os apóstolos. Sobre os apóstolos de Cristo. Que nós seguimos segundo os apóstolos, os evangelhos, sobre aquilo que eles escreveram e deixaram escrito para nós. Então, se você analisar perfeitamente isso daí, você vai ver que essa mulher representa a igreja visível nessa terra. É, a igreja visível. Ah, mas tem pessoas que falam que é a Virgem Maria. Não, olha, se você for analisar esse capítulo, você vai. Tudo aquilo que ele fala dentro desse capítulo deve ser verdade. Deve condizer com aquilo que você está pregando. Ah, falam que essa mulher estava grávida. Vamos contar a ler lá. Que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Essa mulher, ela está grávida, pronta para dar à luz e sofre tormentos. Então, olha bem, nenhuma parte da Bíblia fala que Maria sofreu para dar à luz e sofreu tormentos.
E muito menos que a mulher é Israel, e muito menos que o feto é Cristo. Então eu analiso da seguinte forma: essa mulher é a igreja visível. O feto é a igreja invisível, aquela que vai ser salva, aquela que vai ser arrebatada para o céu. Se você olhar bem, a mulher grávida aí é uma média de 60 quilos. Algumas pesam mais, outras pesam menos, mas a média é 60 quilos. Uma criança, quando nasce, a média é 3 quilos. Tem umas que nascem com mais, tem umas que nascem com menos, mas a média geral é 3 quilos. Ou seja, o feto é 5% da mulher. Ou seja, a igreja que vai ser arrebatada é apenas 5% de toda a igreja visível. Ah, mas como é que o senhor pode provar isso? Vamos continuar a nossa leitura. O que fala lá? Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Esse dragão vermelho é o inimigo, é Satanás, é o encardido, não importa o nome que a gente dê para ele. E ele está de frente para a igreja. Ele quer tirar toda a igreja, ele quer arrancar as pessoas da igreja e levar para ele, o reino dele. E ele tem poder para isso. Porque ele veio para exercer o mal. E note que esse 7 é perfeição. Ele não veio para brincar. São 7 sistemas do mundo, 7 sistemas que vão estar aqui na época do arrebatamento. Então, irmãos, essa mulher é a igreja visível. Esse feto é a igreja invisível. E vamos para frente. O dragão estava a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. E a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia sido preparado por Deus um lugar para que nele se sustentasse durante 1260 dias. Engraçado, irmãos. Olha a conclusão. Esse dragão ali não é o anticristo. O anticristo vem depois. O anticristo vai ser depois. Porque esse dragão é Satanás. É o que vai querer impedir que a igreja seja arrebatada. Então, quando Cristo vier buscar a igreja, ele vai ficar nos ares, ele vai mandar os anjos deles fazer a colheita. Vai vir buscar aqueles que vão ser salvos. E vai ser guiado até Cristo, porque o inimigo não vai deixar, não vai querer deixar passar. Mas ele não tem essa força. Você vai, ele foi tirado, foi
tirado. O feto foi tirado, foi para o céu. Então quem é que vai para o céu? É a igreja que vai ser salva. Ela vai ser salva. A igreja que vai ser salva, que é só apenas o feto, que é 5%. Observe que ele parou diante da mulher. Ele queria tragar o filho. É o que o diabo quer hoje. Ele quer impedir que o homem seja salvo, que as pessoas sejam salvas. Ele quer impedir a subida da igreja. E esse filho varão, que está escrito lá, vão reger as nações. Esse filho varão está lá em Apocalipse, irmãos. Capítulo 2, versículo 26 e 28. Eles vão reger as nações. Eles vão estar aqui no milênio, regendo as nações que ficaram. Então, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, também diz que a igreja vai ser arrebatada para os céus, para o trono de Deus. E tem mais um detalhe. A mulher que ficou na terra, ou seja, a igreja visível, aquela que não foi arrebatada, aquela que não foi salva, ela foge para o deserto. Ela vai ficar 1260 dias sendo alimentada. Então você vai notar o seguinte: esses 1260 dias representam a segunda parte da grande tribulação, que nós vamos falar no próximo capítulo. As pessoas que não foram salvas, elas vão ter uma segunda chance. Elas vão ver o mal que elas cometeram. Só que não vai ser moleza. Elas vão passar pela grande tribulação. Porque elas serão perseguidas nessa terra. A Bíblia fala lá. Ela foi perseguida. Satanás tentou perseguir. Então, irmãos, esse pessoal que vai ficar e representa a mulher visível e que não foi arrebatado, ele vai passar as suas aqui sim. Então, se você olhar para isso, você vai ver claramente que essa mulher representa a igreja que vai ser arrebatada, a igreja que não vai subir. O feto é o que sobe, é o que vai ser arrebatado, e o resto vai ficar aqui. Infelizmente, essa é a verdade. Essa é a grande verdade. Aí tem algumas pessoas, alguns estudiosos, que falam que o arrebatamento pode ser pré-milenista, ou seja, antes do milênio. Outros vai ser pós-milenistas, depois do milênio. Outros dizem que não vai ter essas coisas, vai ser milenista. Porque tudo isso começou lá desde a época de Cristo. Não, irmãos. Vai haver o arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer antes do milênio e antes da grande tribulação. Porque Deus vai libertar a igreja salva, aqueles que foram lavados e remidos do sangue de Jesus dessa tribulação. Aqueles que não subiram vão ficar e vão sofrer as consequências. Mas aqueles que subiram, eles vão retornar com Cristo depois da grande tribulação.
no finalzinho dela, quando Cristo vai vir, vai derrotar o inimigo, vai derrotar os povos e vai colocar o seu reino em prática, o reino milenar. Então, irmãos, guarde isso, medite nessas palavras e verifique se é verdade ou não. A Bíblia não mente jamais. A Bíblia jamais vai mentir. E ela jamais traria uma situação que não é verdadeira. Uma situação que vai ocorrer. Aí alguém pode falar, mas como é que eu vou saber se isso é verdade? Não está escrito claramente. Olha, a Bíblia traz muitas metáforas, traz muitas figuras de linguagem. E se você quer entender aquilo que está por trás da história descrita, peça orientação ao Espírito Santo. Ele vai te dar. Porque existe na Bíblia uma história que é para aumentar a fé das pessoas. E outra história que é para você praticar aquilo que Deus quer que você pratique. Então, entra com fé, fala com o Espírito Santo e ele vai te dar discernimento da palavra. Amém. No próximo capítulo, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a grande